Pessoal, antes de começar a aula propriamente dita, né? Voltei aqui. Está disponibilizado aí para vocês a lista de presença, tá ok? Então, na semana passada tinham 2 listas, hoje só vai ficar essa lista, e sempre lembrando que a lista ela só fica disponível para vocês durante o horário da aula. Então, de 19h30 até 21h10, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês entrarem aí na lista, colocar o nome completo e a matrícula. Vou dar aí uns 2 minutinhos, 3 minutos para vocês fazerem isso, tá bom? Então, por favor, todo mundo, porque a presença vai ser computada única e exclusivamente pela lista, né? Então, por favor, vou dar uns 2 minutos aí, 3, para vocês entrarem, colocar o nome completo, a matrícula e enviar, tá bom? Professor, onde fica essa lista? Eu acho que fica no Teams. Tarefas do Teams. Tarefa do Teams? Tá, obrigada. Como exato. prova. Obrigado. Exato. Toda semana eu agendo deixo agendada a lista. Então, por favor, todos entrem lá e coloquem o nome completo e a matrícula. A parte da lista é que nós vamos fazer a nossa presença. Não. Eu acho que já mais ou menos é rápido, né, para todo mundo colocar o nome lá, o nome completo e a matrícula. Não creio que ninguém tenha Boa nenhum problema. noite. Boa noite, seja bem-vinda. Né? Eu gostaria de dar mais um aviso. Pois não. Dar mais um aviso. A gente tem cheio de novidades hoje. Hoje nós estamos na nossa 3ª aula, correto? E eu acho que é muito interessante a gente sempre poder trabalhar com o conteúdo. Então, na semana que vem, eu quero organizar um pequeno teste aqui com vocês. Quando eu digo pequeno, é pequeno, são 3 perguntas de múltipla escolha. Quando? Então, semana que vem? Semana que vem. Então, eu já agendei, por exemplo, semana que vem, de 20h30 a 21h, eu vou disponibilizar 3 perguntas sobre o que nós discutimos na aula 1, na aula 2 e na aula 3 de hoje. Tá? Então, são 3 perguntas, múltipla escolha, e vocês deem uma lida no material. Nós vamos começar aqui sempre revisando esse material. E semana que vem, de 20h30 a 21h, vão ficar disponível para vocês, né? 3 perguntinhas, 3 testes que vocês vão responder individualmente. Isso, é óbvio, vai ter um valor, uma quantidade de pontos. Tá bom? Podemos combinar assim? Combinado? Boa noite, está ótimo, professor. Para mim, tudo bem. Então, tá bom. Alex... Ok, obrigado. Alex, está com a mão levantada. Por favor, Alex Carvalho. Professor, boa noite. Perdão, desculpa interromper. Boa noite, aí. Alex. Que, por questões de rede aqui, eu não estou conseguindo acessar a lista lá. Só pedir um tempinho o senhor aí para poder inserir, porque aconteceu isso na semana anterior e eu acabei levando falta. Tá, sem problema. Então, você vê se você consegue acessar a lista, tá bom? Mônica Almeida, Fernandes de Almeida, por favor, Mônica. Oi, professor, boa noite. Me ouve? Boa noite. Sim, consigo te ouvir. A sua proposta com relação à tarefa, eu queria perguntar ao senhor se é possível o senhor acrescentar ela com um tempo a mais, mesmo que seja no tempo de aula. Por quê? Porque eu saio do estágio 19h e normalmente eu chego em casa, eu estou chegando agora, estou abrindo a porta, estou ouvindo a aula, então esse início da aula eu venho escutando ela e eu vou estar dirigindo, eu tenho uma dificuldade inicialmente de estar mexendo no celular para fazer a tarefa proposta, então eu queria solicitar se vai ser que seja com um tempo maior.
É assim, mas esse horário de 20h30 a 21h, esse horário você já não chegou, já não está tranquilo? São 3 perguntas, só 3 testes. Não. A minha preocupação eu estou chegando em casa agora, mas hoje o trânsito estava tranquilo. Eu não sei se o senhor é daqui do Rio, eu faço faculdade em Santa Cruz e moro no Recreio. Então, é um trânsitozinho que eu pego de lá para cá. E aí, minha preocupação, em algum momento, principalmente porque o senhor falou que vai valer ponto, em algum momento eu perder o horário e não poder fazer a entrega desse trabalho. E aí vai ser difícil para eu estar mexendo no celular e nesse trajeto para casa. É assim, no final da aula, tá certo, Mônica? Então, Perfeito. No final da aula, creio que já vai ter tempo para você estar disponível, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá, ok, por nada. Boa noite. Alguém, boa noite. Quem é que está falando? Sonilei, eu estou chegando agora aqui na aula, né? Minha primeira aula. Sim. Onde fica essa lista? Sim. Que eu não estou achando aqui no sistema. Fica já falaram aí no TIM e na tarefa. É uma lista de hoje, tá? Você coloca o seu nome completo e a sua matrícula, tá bom? Tá bem, obrigado. Nada. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Desculpa, mas eu loguei também atrasada e agora vi a amiga falando sobre um trabalho valendo ponto. O que seria? Por favor. São 3 questões de múltipla escolha na semana que vem, a partir de 20h30. Tá bom? E o que é o conteúdo que nós discutimos nas 3 aulas? Na primeira, na segunda e que nós vamos discutir hoje. Tá bom? Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguém quer querer perguntar alguma coisa? Então tá para quem. Boa noite. Quem está falando? É a Mônica. Tudo bem, professor? Diga, Alex. Não, só para concordo aí com a tarefa, tá tranquilo, e dizer que vou ficar quieto aqui, porque eu estou no trânsito. Ok, Alex. Muito obrigado. Mais alguém aí querendo falar? Professor, meu nome é Mônica. Hein? Boa noite. Boa noite. Quem é que está falando? É a Mônica? Isso. Eu entrei na matéria semana passada e eu entrei agora um pouco atrasada na aula. O senhor estava falando sobre avaliação, sobre a prova. Poderia me explicar, por favor? Porque eu peguei agora. Não. Sim, Mônica. Semana que vem nós vamos ter um pequeno teste, 3 perguntas de múltipla escolha sobre o conteúdo das aulas. E aí eu vou dar um tempo na parte final da aula, vocês vão ter lá um conteúdo, uma pequena tarefa agendada e é só responder e mandar para mim. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Pois não, por nada. Bem, então, para quem está chegando agora, lembrando de procurar a lista aí, assinar, né? Vou começar sempre as aulas, né, recordando um pouco o que nós falamos nas aulas anteriores. Né? Então, nas aulas anteriores, nós começamos falando sobre a história da psicologia da saúde. Né? Na realidade, nós falamos sobre a entrada da psicologia nesse universo da saúde, né? Que nós chamamos de psicologia da saúde, e aqui no Brasil, de uma maneira especial, ela é chamada de psicologia hospitalar. Aprendemos desde a primeira aula que a psicologia, com relação às outras ciências da saúde, é uma ciência muito nova. Vimos que, enquanto a medicina, enquanto campo de saber, tem o seu início lá na cultura grega antiga, com Hipócrates, 6, 5 séculos antes de Cristo, a psicologia, nossa ciência, ela só se constitui no final do século XIX, em 1879, em Leipzig, na Alemanha. Então, a nossa ciência é uma ciência muito recente e agora a psicologia, desde o final do século passado, desde meados do século passado, mais especificamente, como nós já vimos, a psicologia ela começa a entrar no hospital, a psicologia começa a fazer parte dessas chamadas ciências da saúde.
vimos também que a entrada ou a chegada da psicologia no contexto hospitalar, ela vai se dar, né, basicamente nos Estados Unidos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 até 1945, e é nesse período de 45 até e a partir dos anos 50, de 1945 e 1950, que começa a se desenvolver a psicologia da saúde, ou seja, a psicologia ela chega neste universo da saúde lá nos Estados Unidos. E as primeiras demandas da psicologia no universo da saúde ou no universo hospitalar, elas vão se dar basicamente para atender aqueles soldados, né, provenientes da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí nós vamos ver que, numa época ou num tempo muito próximo, nos anos 50, aqui no Brasil também começa a origem da psicologia da saúde. A psicologia começa a chegar no contexto hospitalar por volta dos anos 50, mais especificamente em São Paulo, quando a Matilda Neder, que foi a pioneira da psicologia hospitalar no Brasil, né? Porque a psicologia da saúde, como nós dizemos aqui no Brasil, passa a ser chamada de psicologia hospitalar. Ô, Ítalo, por favor, diga lá, Ítalo, está com a mão levantada. Olá, professor. Boa noite. Boa Desculpa, noite. porque me surgiu uma dúvida na sua fala. Pois não. Eu tinha outro registro aqui, estou com um caderno, e aí o senhor falou em relação ao Brasil agora, na década de 50, com a Matilde, na questão de São Paulo, e eu tinha registrado aqui no caderno na década de 70. Então, aí surgiu essa dúvida agora aqui para mim. O senhor pode me esclarecer, por favor? Lógico, sem dúvida nenhuma. Excelente pergunta sua. A Matilda Neder, se vocês pegarem os textos básicos aí, principalmente do professor Valdemar Augusto Angelani Camon, vai ver que a Matilda Neder ela dá o pontapé inicial, não é? Da psicologia hospitalar no Brasil. Ela começa a levar esse serviço da psicologia a partir dos anos 50. Mas a efetividade, realmente, aí você tem razão, da psicologia hospitalar no Brasil, ela começa nas décadas de 70, 80 e 90 do século passado. Então, eu diria, né, Ítalo e todo mundo, que, embora a Matilde Neder seja a pioneira, ela inicia esse trabalho, né, no Hospital de São Paulo, mas a efetividade da psicologia hospitalar no Brasil está nos anos 70, 80 e 90. Então, eu diria, Ítalo e todo mundo, que é um processo, né? Ela começa a se estruturar, começa a aparecer nos anos 50 e ela vai se estruturar a partir das 3 últimas décadas do século passado. E eu digo ainda para todos vocês que existe muito o que fazer no universo da psicologia hospitalar no Brasil. É uma área que está começando. Então, nós vamos ver que os primeiros cursos, as primeiras disciplinas de psicologia hospitalar, como essa que vocês estão tendo agora, elas começam também a partir do final do século passado. Os primeiros cursos, tanto lato sensu, ou seja, cursos de especialização de psicologia hospitalar, ocorrem no final do século passado. A Neuci está perguntando Matilde o quê? Matilde Neder, em São Paulo. Está perguntando aqui no chat, ok, Neuci? Os programas de pós-graduação, ou seja, programas de mestrado e doutorado em psicologia hospitalar, também são recentes aqui no Brasil. Então, nós estamos diante de um campo de saber que está se constituindo. Né? A partir dessa segunda metade do século passado, é que começa a se constituir a chegada da psicologia no universo da saúde. Né? E aí ela se constitui a partir da chegada da psicologia no contexto hospitalar. Né? Vimos também
que a psicologia, no contexto hospitalar, o psicólogo ele pode atuar em diversos setores do hospital. Semana passada, falamos, inclusive, da presença do psicólogo hospitalar no ambulatório. Eu não sei se alguém se lembra o ambulatório. Que parte é essa do hospital, o ambulatório? Quando falamos de serviço ambulatorial, alguém se lembra? Boa noite. O paciente não fica internado, ele está de passagem. Isso aí, Hélio, muito obrigado. O ambulatório é aquele serviço, né, aquele setor que atende, mas ele não interna as pessoas. E vimos também que o psicólogo é muito comum, existe uma presença bem significativa de psicólogos no setor ambulatorial, né? Aprendemos também que, da mesma forma como a psicologia hospitalar ela está se constituindo enquanto campo de saber, nós vamos ver que a psicologia ela não tem essa unicidade e que o olhar do psicólogo, quando chega no universo do hospital, ele é um olhar que ele vai ser perpassado pelas lentes da teoria que ele vai trabalhar, né? Então, nós vamos ter um olhar do psicólogo cognitivo, comportamental cognitivo, o olhar do psicólogo humanista, do psicanalista, do psicólogo analista, ou da psicologia analítica, enfim, né? Nós vamos ter diversos olhares sobre a visão do psicólogo neste universo da saúde. Tá ok? Para quem está chegando aí, dando boa noite, sempre lembrando que a lista de presença está disponível somente durante o horário da aula. Então, quem chegou agora, por favor, coloque o nome completo e a sua matrícula Ô, lá professor, Oi, fala aí. desculpa interromper, mas aproveitar que falou da lista, na Sim. aula passada, o modelo foi clicar presente. Deu certo aquilo? Não, pra- não funciona. Desculpa, Érico, pode complementar, desculpa. Não, é só porque, como mudou e a gente utilizou-se daquele e-mail, né? Eu nem olhei se teve falta, mas eu fiz ali. Eu Não, cliquei. sim, para não dar confusão, aquele outro modelo não ficou legal. Aí eu estou optando por esse modelo único agora, que é da lista, lá na tarefa do Teams. Tá bom, Érico? Tá, mas a questão é a presença na outra aula. Como é que Não, mas ficou? pode checar que está com presença. Só Show. dar uma checada, tá bom? Beleza. Então tá certo. Mas a partir de hoje, todo mundo colocando nome completo e matrícula na lista do Teams. Professor, Pois não. boa noite, desculpe. O senhor Pois se não. recordou de botar aula para gravar? Tá gravando, sim. Tá gravando? Tá Então tá gravando. ok, desculpe. Era só para Sim, tá lembrar mesmo. gravando. Obrigado pela lembrança. Deixa eu voltar aqui. Imagina. O slide. Então, hoje, nós vamos começar a falar, né, vamos discutir sobre essa avaliação psicológica do hospital. Né? Quer dizer, a avaliação psicológica ela é um atributo exclusivamente do psicólogo. Né? É interessante perceber que essa avaliação psicológica ela é uma tarefa complexa, ela não está em apenas um momento, mas ela se estende por um processo, e nós vamos ver como é que essa avaliação psicológica ela vai se constituir nesse universo ou no contexto da psicologia hospitalar. Eu achei interessante, quem puder ter acesso, o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução desde 2007 sobre avaliação psicológica. Isso está disponibilizado na internet. Quem puder acessar, não sei se vocês já tiveram acesso a isso, mas quem puder acessar, eu acho que é muito interessante e ajuda a gente a compreender. São 13, se não me engano, 13 normas, né, diretrizes para a avaliação psicológica. É evidente que
essa diretriz do Conselho Federal de Psicologia ela é abrangente, né? Ela não é só sobre o hospital. A Mônica aqui, Silvano de Almeida, está apresentando onde está a lista de presença mesmo. Ela está no Teams, na tarefa do Teams. Tá ok, Mônica? Então, quem tiver acesso à lista, que ela está online, quem tiver acesso a essas diretrizes do Conselho Professor, Federal. eu entrei aqui e é tipo um livrinho, né? Uma cartilha de 196 páginas, é isso? Não, é menos. Não? Então Não. tá. Eu vou procurar aqui e disponibilizo quando achar. Aí, então, tá ok. São as 13 ou 15 páginas, né? Não sei o número de páginas, acho que são 13 diretrizes para a partir de 2007 ou desde 2007 o Conselho Federal de Psicologia disponibilizou aí para todos os psicólogos, tá ok? Então eu acho que vale a pena. Ele é vamos dizer assim, a gente pode dizer que é um guarda-chuva, ele é geral, disponibiliza sobre diretrizes e avaliação psicológica para os mais diversos setores de atuação do psicólogo, e nós vamos tentar fazer uma aproximação aí com o contexto hospitalar. É interessante perceber também, ainda na discussão deste primeiro slide, né, que essa avaliação psicológica ela vai subsidiar a discussão, a prática do psicólogo no contexto hospitalar, né? Então, é bom que a gente tenha uma compreensão dessa avaliação psicológica, porque ela pode nos tirar, vamos dizer assim, do simples fato da opinião para termos uma atitude ou termos uma proposta de trabalho baseado numa metodologia científica que a psicologia disponibiliza para todos os seus profissionais que vão atuar. Eu acho que a Érica já disponibilizou aí para vocês. É bem menor, não é isso, Érica? Essa que você achou, do que você tinha falado. Tem 29 com o anexo. É porque aquela, na verdade, era da regulamentação da profissão, e aí tinha todas as outras resoluções junto. Muito obrigado, Érica, por ter disponibilizado aí. Então, é interessante, é bem fácil de ler, bem simples de ler, né? E eu acho que vai ajudar vocês aí nesse processo de compreensão do processo de avaliação psicológica. Ana Paula Barbosa de Carvalho está com a mão levantada. Por favor, Ana Paula, diga lá. Boa noite, professor. Desculpa interromper, Pois não. mas o slide está travado. É isso mesmo? Tá todo slide uma lista. Está travado para tudo. Eu estou no slide 2. O que está... É porque está só um slide preto com uma lista amarela que está aparecendo aqui para mim. Exato. Está escrito avaliação psicológica, atribuição exclusiva do psicólogo. Vê se é isso. Não, está escrito nada. Para mim não está escrito nada. Eu estou aqui. Para ninguém está ok. Para você tá ok. Para mim está tudo ok, está tudo certinho então, aqui para mim. Eu vou aqui está tudo bem também. Sai de novo, Ana, e volta. Boa noite. Aqui está tudo bem. Obrigada, okay. Desculpa, Luiz. Nada. Tá ok? Então, é interessante a gente ter como fio condutor, né, esse processo de avaliação psicológica que ele vai dando um guia para a gente. Tá? Depois vocês deem uma olhada com calma aí nesse guia que a que a Érica postou aí para todos nós aí no chat. Tá? Luciana está dizendo que é a minha primeira aula. Luciana, então você vai compartilhando aí, procura os outros slides, as outras aulas que estão gravadas, tá bom? Bem, com relação à avaliação psicológica, é interessante perceber
que ela é proveniente de diversas fontes. Então, quando eu penso em trabalhar, em fazer uma avaliação psicológica, né, ela não tem uma única fonte. A gente pensa que a avaliação psicológica ela está em uma coisa, e normalmente a tendência é buscar a avaliação psicológica somente nos testes. Não que os testes não sejam referência para fazer. A Thaís está junto que está mudo para ela. Está mudo para vocês? Estão me ouvindo direitinho? Aqui tudo certo, professor. Aqui é o Ibsen, tudo certo. Foi, filha, o que você está fazendo aí? Tudo certo. Tá ok, obrigado. Não é? Então, a avaliação psicológica ela não pode ser confundida com testagem, com teste psicológico. Vocês já fizeram disciplina de testes? As disciplinas de testes? Já fizeram, né? Então, quer dizer, os testes psicológicos são um universo, tá? Mas nós não podemos resumir a avaliação psicológica com testes, né? Ok, João Vitor, está fazendo nesse semestre, né? Então, quer dizer, a avaliação psicológica ela é mais ampla, né, do que os testes. Os testes, em outras palavras, os testes fazem parte, são um elemento da avaliação psicológica, né? E aí nós vamos perceber que a avaliação psicológica, como eu disse para vocês, ela é as entrevistas. Agora travou aqui para mim, gente. Travou um pouquinho. Eu perdi o som também. Para mim também. Travou e voltou. Deve ser pico de luz. Voltou. Pode ser pico de luz, porque muita gente na sala, né? Voltou. Então tá ótimo. Tá ok. Então, voltando aqui à nossa questão, as entrevistas, né? As entrevistas fazem parte, né, do processo de avaliação. O João Vitor perguntou, Thaís Dias dos Santos, Barreto, está estranho. Não entendi, João Vitor. Colocou uma questão aqui que eu não estou entendendo. Tá bom? Depois você me diga aí. Não, eu estou ajudando a menina aí, que eu acho que ela não está conseguindo ouvir o senhor. Tá ok. Obrigado, João. Né? Então, quer dizer, as entrevistas elas fazem parte desse processo. As observações, quer dizer, na medida em que você está trabalhando com um paciente dentro seja lá no ambulatório, seja na enfermaria, ou seja em qualquer outro setor do hospital, é interessante que as suas observações sejam registradas e que elas vão ajudar no seu processo de avaliação. Muitas vezes, nós podemos estar diante de um paciente que não consegue falar, não é? Então, quer dizer, diversas formas de comunicação não verbal também podem ajudar neste processo de avaliação psicológica. Da mesma maneira, a análise de documentos, não é? Uma série de documentos, como, por exemplo, prontuários do paciente, podem nos ajudar nesse processo de avaliação psicológica no hospital. Vejam como nós estamos aí diante de um processo complexo, de um processo amplo, e que nós não podemos, de maneira nenhuma, confundir apenas com o processo de testagem psicológica, de testes psicológicos. Né? E é interessante perceber também que a avaliação psicológica ela ajuda a compreender o momento do paciente. Porque uma coisa é você trabalhar com uma avaliação psicológica, por exemplo, no consultório, não é? Na escola. Uma outra coisa é você trabalhar com a avaliação psicológica no contexto hospitalar. Naquele momento ali, não é, de internação, como nós vimos em aulas anteriores, o paciente passa por um processo, ou é comum o paciente passar por um processo que nós chamamos aqui de despersonalização. O que é essa despersonalização? Não sei se vocês se lembram, né? O paciente, quando ele chega, ele entra, ele é internado no hospital, muitas vezes ele vira quase que um corpo. O paciente do leito tal, o paciente que está com a doença tal, o paciente da ala tal, né? Então, ele passa por um processo
de despersonalização, que isso vai afetar muito a estrutura psicológica do paciente. Né? Ou seja, toda aquela pessoa que tem uma história de vida, todos nós, enquanto pessoas, temos uma história de vida. Somos um corpo que temos uma história de vida, portanto, uma pessoa. E muitas vezes isso é deixado de lado diante de uma complexidade do hospital. Então, talvez seja uma maneira de intervenção do psicólogo do hospital, nesse processo de avaliação psicológica, é compreender aquele momento do paciente, aquele momento que é sui generis, né? Aquele momento que é atípico da história de vida de todos nós. Quando você está dentro de uma instituição, na semana passada eu falei aqui do Michel Foucault, que é um filósofo e um psicólogo, dentro de uma instituição total, que contribui para esse processo de despersonalização. E aí, uma das tarefas do psicólogo é trazer o quê? Esse processo de humanização para esse paciente nesse momento. Também podemos falar... Oi, pois não. Quem chamou? Sonilei. Diga. Você falou que nós teríamos acesso ao prontuário. Mas não há restrições do prontuário do paciente para algum profissional de saúde, por exemplo, o médico? Se há restrições, olha, isso pode variar de instituição para instituição, mas normalmente, como o psicólogo ele vai ser um elemento da equipe multidisciplinar. Então, em tese, nós estamos trabalhando, Sonilei, que esses profissionais eles vão interatuar, né? Então, creio que não deve ter nenhuma restrição para esse psicólogo como integrante dessa equipe. Não é? Eu perguntei, eu já trabalhei em hospital, mas em outra função, que eu tinha que ter as informações do paciente. Mas eu não tinha acesso ao prontuário, né? Realmente físico, né? Eu fazia alguns questionamentos, né, em função da minha atividade na época, mas eu não tinha acesso ao prontuário e fazia parte de um grupo multidisciplinar do hospital. Sim, eu acho que, como a gente está vendo, o Sonilei, toda essa estrutura ela está se constituindo aqui nesse momento. Né? Eu creio que não deve ter problemas num momento que a gente tem uma equipe multidisciplinar, e eu acho que isso pode ser discutido, pode ser debatido, né? E também não existe uma regra geral, a gente diz, olha, toda instituição hospitalar vai ser isso. Eu acho que isso vai variar de instituição para instituição, mas creio que é uma questão que pode ser discutida. Tá ok? A Ingrid, nada, a Ingrid, professor, se forem usados documentos como prontuário para avaliação psicológica, vai se caracterizar como responsabilidade compartilhada? Creio também, Ingrid, que isso tem que ser discutido, debatido na equipe multiprofissional. Não é? Eu acho que a gente não está num espaço que existe uma regra engessada, não é? Mas eu acho que tem que ser trabalhado em cada instituição. Né? Professor. Pois não. Não, pode complementar, desculpa, pode falar. Que eu ia falar. Sim, só para falar para a Ingrid, né, que creio que isso tem que ser discutido nas reuniões multidisciplinares. Como é que a gente vai ter essas interfaces de um profissional com o outro, do médico, com o psicólogo, com o assistente social, com o nutricionista, né? Enfim, eu acho que essa questão tem que ser amplamente discutida e construída em cada unidade. Ok, Ingrid? Por favor, Hélio. Então, baseado no relato, o que eu penso? A avaliação psicológica é nossa, é da nossa profissão. Sim. As demais impressões dos profissionais elas vão contribuir para que a gente possa construir. Então, quando uma amiga fala de responsabilidade compartilhada, eu acredito que não na avaliação psicológica. Talvez num relatório multidisciplinar, ok, cada um dentro da sua especificidade. Mas a avaliação psicológica, estando nesse ambiente, aqueles são fatores que vão contribuir para o relato do o que a gente observa, a queixa do paciente, porque a nossa visão
Claro que tem outras interferências que os profissionais estando ali, porque no nosso consultório a gente vai basear no que ele fala. Lá nós vamos basear também nas coisas que os profissionais que o estão tratando em outras dimensões vão falar. Sim. Então vai ser mais rico, talvez, a gente entender alguns aspectos. Mas eu penso que a avaliação psicológica é nossa. E os Sim. demais vão contribuir. E outra coisa também, para aproveitar o momento, como é uma coisa muito recente, pelo que eu vejo, para a nossa profissão no ambiente do hospital, ela tem que ser conquistada. Ainda somos vistos como invasores de um espaço que já tem profissionais ali que já estão lá há anos. Mas nós precisamos demonstrar a nossa importância naquele contexto. E saber que muitos foram ensinados ou doutrinados a... Não, aqui quem está falando sou eu, sou o diretor do hospital, e eu acredito também que é um ambiente muito rico para desenvolver pesquisas. Tem coisas que a gente não sabe. A gente tem algumas dúvidas aqui e a gente não vamos ter que ir lá para o hospital e ver como é que funciona e desenvolver pesquisa. Porque você falou a questão de avaliação psicológica. Na hora, para mim, causou uma estranheza. Por que estranheza? Baseado apenas, eu não sou estagiário do hospital, mas a gente participa de que os nossos amigos estão atuando. E uma das reclamações é muito rápido. O paciente passa, né? E aí faz uma avaliação de quem está passando, tipo drive-thru. Se for um paciente residente, ok, você vai hoje, semana que vem, você tem esse histórico. Mas daqueles que passam, fica mais difícil. Só isso. Sim, eu acho que você falou de uma forma muito clara. Eu acho que é um espaço que precisa ser conquistado, né? A avaliação psicológica é de responsabilidade do psicólogo, mas nós vamos ter interface com outros profissionais. Tá ok? A Ingrid está com a mão levantada. Por favor, Ingrid. Professor, na verdade, eu não fiz a pergunta completa. Na verdade, o que eu quis dizer foi a respeito do laudo, porque o que eu imaginei eu estou me valendo de um documento, de um prontuário, que não vou integrar minha avaliação psicológica, se eu tiver que lançar um laudo, eu vou me valer de um documento que não fui eu que escrevi. Mas muitas vezes, não tenho experiência nessa questão de hospital, só uma pergunta mesmo, às vezes os profissionais não conseguem se encontrar. Então, assim, eu vou me valer daquele prontuário, né? Às vezes não vai ter uma reunião, de certa forma, com toda a equipe, às vezes vou me valer daquele prontuário para poder fazer uma avaliação, né? E aí a minha pergunta seria essa, já que eu estou me valendo do documento de um outro profissional, esse laudo ele vai ser de responsabilidade compartilhada, porque, na verdade, eu estou usando um documento que não é meu, não fui eu que produzi, me perdoa pela... Sim. Eu acho que o laudo psicológico é do psicólogo. Agora, nada impede esses diálogos com outros profissionais da saúde, né? Como o Hélio falou, nós estamos chegando num espaço que até então não existia para a gente, né? Então, quer dizer, nós estamos dentro, eu acho que aí existe uma expressão que é muito importante, nós estamos dentro de um campo de possibilidades. Nós estamos assim, num momento de construção de uma estrutura que ainda tem muito a ser feita, né? Então, nós não podemos ter essa visão de um engessamento, ou se fizer isso, é aquilo. Nós estamos dentro de uma amálgama, né? Nós estamos dentro de uma estrutura a ser formatada, né? Que está se formatando, que está se construindo no seu caminhar. Então, eu acho que nós devemos fugir daquelas posições assim mais rígidas, né? Mas sim termos clareza de que nós estamos construindo um campo novo para a psicologia. Né? Sempre Oi, desculpa. Não, é porque essa questão da responsabilidade apareceu no semestre passado, quando eu estudei psicodiagnóstico. E a professora estava explicando exatamente isso, da responsabilidade exclusiva do psicólogo ou da responsabilidade compartilhada. Né? E aí só me deu essa dúvida se eu for usar um documento que eu não escrevi, eu não tenho como, na verdade, entre aspas, validar aquele documento, né? Então, assim, a responsabilidade se não seria compartilhada por ter sido outro profissional que assinou. Sim, eu acho que você pode discutir, debater com a equipe e formular o seu laudo, né? Mas não, acho que essa questão, mas não um processo enrijecido, né?
todo o processo diagnóstico, né, a gente trabalha muito com uma expressão hipótese diagnóstica. É difícil você fechar um diagnóstico de início, não é? Então, nós estamos assim, falando de processos, não é? E não de uma realidade estanque que é assim ou é assado. Não é? Eu acho que a expressão hipótese diagnóstica ela melhor traduz essa realidade que a gente tem aí. Para fechar esse slide aí, é interessante perceber também que a fundamental, nós já falamos na aula passada e confirmamos hoje, que a escuta é a principal questão do psicólogo nesse espaço. Ana Paula dos Santos está com a mão levantada. Por favor, Ana Paula. Professor, só para tirar uma dúvida, é porque os profissionais que eu conheço que atuam na área acabam não se valendo de diagnóstico. Quando o senhor fala avaliação psicológica, eu não automaticamente remeto a diagnóstico, por mais que isso acabe vindo na mente quase que instantaneamente. Eu tento não fazer esse processo. Como se daria esse processo de avaliação diagnóstica, avaliação psicológica para fins diagnósticos dentro do hospital? Porque a gente não... Porque, assim, não é... Não, eu imagino, assim, posso estar completamente errada, mas quando eu estudei sobre avaliação psicológica para fins diagnósticos, né, para esses... Isso me parece algo muito mais de dentro da clínica, por se haver um processo e por precisar de uma continuidade, que eu não sei se o espaço hospitalar me daria esse tempo hábil para trabalhar com o meu paciente. Eu entendo que, assim, para trabalhar dentro do hospital, eu lidaria muito mais com as demandas que estão aparecendo no paciente naquele momento, que elas podem vir de uma história, né? E eu posso tentar acolher aquele sofrimento de imediato, mas ele não se daria num processo. E aí eu fiquei assim, um pouco perdida, e se o senhor puder elucidar com relação a isso, de que maneira isso aconteceria, ou se aconteceria dentro do hospital, visto que a gente não tem, assim, não cabe ao psicólogo, não é de responsabilidade do psicólogo dar alta a um paciente, por exemplo. Então, o meu processo poderia se findar, o processo dele poderia se findar antes do meu, de finalizar a avaliação para fim de diagnóstico, enfim. E aí, se o senhor puder, de repente, porque para mim é meio novo, né? A psicologia dentro do hospital é uma área de atuação nova e para mim é ainda mais novo estudar sobre isso. Então, se de repente o senhor puder me ajudar com essa dúvida, agradeço. Tá ótimo, Ana Paula. Eu acho assim, eu vejo essa situação da seguinte maneira. Nas aulas anteriores, nós falamos também que nós não podemos confundir a clínica médica com a clínica psicológica. Não é? Então, nós não podemos querer seguir esse modelo médico que nós estamos aí estabelecendo uma hipótese diagnóstica para um paciente. A nossa função, creio eu, do psicólogo no contexto hospitalar é mais de humanizar esse paciente que está passando por um processo de despersonalização, mas não de querer fechar um laudo, de querer pensar em dar alta a paciente, né? Mas é muito mais no sentido de entender esse universo desse paciente. Ou seja, quando eu estou pensando aqui numa avaliação psicológica, é no sentido de acolhimento do paciente, não é? E sair um pouco desse universo de aproximar da prática clínica do médico. Essa é uma outra questão, né? Nós não temos que pensar aí em estar fechando um diagnóstico, em pensar em alta para o médico. Esse não é o universo nosso, né? Não é o universo da avaliação psicológica. Poderíamos, né, dizer, através dessa avaliação, nós identificaríamos a demanda do paciente, mesmo que seja pontual. É porque quando fala avaliação, a gente, talvez mobilizado pela clínica, que é mais maçante no nosso currículo, a gente pensa que é algo ao longo do tempo. E no hospital, não deixa de ser uma avaliação. Mesmo que ela se dê em um dia, nós não deixamos de avaliar com aqueles recursos que a gente tem, identificando a demanda. E a demanda é pontual. Sim, perfeito. Né? Nós não estamos ali num processo vamos dizer assim, de fazer essa avaliação no sentido de estabelecer o tempo de estadia do paciente no hospital. Essa não é a nossa questão. Quando eu falo da avaliação aqui, e entendo a avaliação psicológica, no sentido maior de acolhimento do paciente. Como é que eu posso melhor acolher esse paciente?
Esse paciente tem uma história de vida, não é? Qual é a relação do paciente com a sua doença que levou à internação? Qual é o prognóstico que é feito para esse paciente? Como esse paciente está se relacionando com a internação? Então, quer dizer, a avaliação psicológica é no sentido maior de acolhimento desse paciente, não é? Eu acho que é nesse sentido que nós temos que entender a avaliação psicológica e não procurar uma aproximação lá com a prática médica. Nós temos uma outra realidade, que é, pelo menos é assim que eu entendo, que é a subjetividade do paciente. Levar essa subjetividade, levar esse processo de humanização para esse paciente. E aí buscarmos informações que nos possam alimentar a nossa relação com esse paciente, com a equipe médica, com a família do paciente, mas sempre pensando nesse processo de humanização. Creio eu que esse é o viés do trabalho do psicólogo no contexto hospitalar. Tá bom? Então, professor, pois não. A gente pelo menos eu já passei por algumas, né, matérias que a definição de avaliação psicológica cobrada como resposta era o processo clínico. E baseado nessa aula que a gente está tendo, se eu tiver uma nova prova ou uma avaliação e pedir avaliação psicológica, a primeira pergunta que eu vou fazer é em que contexto se dá essa avaliação? Porque vai depender disso. Sim, pois é, o universo escolar, por exemplo, ele tem um viés diferente do viés do contexto hospitalar, do viés da clínica privada, né? Nós estamos falando aqui dentro de um contexto hospitalar. Então, a gente não pode entender, creio eu, a avaliação psicológica como um padrão para todos os setores, né? Ela vai dar um norte para a gente de acordo com o contexto em que nós estamos trabalhando. Ok? Professor. Pois não. Ana Paula. É porque alguém Diga, falou comigo. Eu queria falar uma coisa. Tá. Pois não, Ana Paula. Alguém está falando? Rapidinho, quem quer? professor. Não, mas é rapidinho. Me surgiu uma dúvida. De que maneira acontece? Eu não sei como chama, mas basicamente o encarteiramento dos pacientes. Isso é sinalizado por algum superior? Ou isso é demandado por alguém? Porque a gente faz avaliação psicológica em quem? É um médico que sinaliza a necessidade de que um psicólogo atenda aquele paciente? Ou todos os pacientes? Acredito que não seja assim, né? Porque é muito pouco mão de obra para muito contingente populacional dentro de um hospital, né? Mas de que maneira se dá a necessidade de um psicólogo atender aquele paciente? Eu creio, Ana Paula, primeiro, a gente tem que fugir, como eu sempre tenho pontuado aqui, de um processo de engessamento. Todos os hospitais, todas as unidades hospitalares vão ser assim, né? O serviço de psicologia no hospital é uma realidade nova, é um processo em constituição. Então, é esse processo que nós vamos fazer parte dele. Nós vamos construir esse processo a cada realidade. Se você pegar pesquisas que nós temos sobre psicologia hospitalar, nós vamos ver que uma realidade do Rio, por exemplo, pode ser diferente da de Porto Alegre, de Vitória, por exemplo, ou mesmo dentro da própria cidade, porque nós estamos num processo, numa área em constituição. Tá bom? Professor, Tânia. Isso, foi eu que levantei a mão aí. Sim. Eu trabalho no Hospital Lourenço Jorge. Sim. E eu sou motorista de prontuários da maternidade. Sim. A equipe de psicologia, ela é baseada na maternidade, porque os incidentes são muito maiores na maternidade. Sim. Então, existem os abusos sexuais, existem os estupros que passam pelo Lourenço e vão parar na maternidade no ambulatório de psicologia. Os prontuários da psicologia não vêm para os prontuários médicos. Quando a equipe multidisciplinar se reúne, que é um médico, o próprio profissional, o enfermeiro ou o psiquiatra, que trabalha na ala psiquiátrica, que também é ambulatório, quando eles se reúnem, esse documento vai para a equipe multidisciplinar e eles estudam o caso, mas isso depende do caso.
Existem duas supervisões de psicologia, uma baseada no Lourenço, só supervisão, e a outra dentro da maternidade. Na maternidade é só ambulatório. A emergência passa pelo Lourenço. O médico, ou, dependendo do caso, ou o assistente social vai indicar para o psicólogo, lá na maternidade. O ambulatório é baseado na maternidade. Então, são vários casos. Quando a mulher apanha do marido, ela vai para lá. Quando a mulher bate no marido também, eles vão para lá. O próprio marido também é atendido. Os filhos também podem ser chamados e vão para lá. Os pais. Então, é feito, sim, uma análise como se fosse numa clínica. E o sistema deles mais usado é o TCC. Agora, varia de caso para caso, da demanda de cada paciente. E tem casos que se estende um pouco mais, e tem casos que são liberados no primeiro momento. Eu tive uma amiga que ela foi estuprada na Barra, ao lado do Guanabara, e ela foi para lá, só que eles bateram muito nela, foram 3 moradores de rua. Então, teve delegacia, isso tudo é arquivado dentro do prontuário clínico. O prontuário psicológico não passa pela nossa mão porque ele é sigiloso. Não que o prontuário médico não seja, do multidisciplinar também não seja. Mas, assim, ele não pode rodar dentro do hospital, ele não pode ser nem arquivado no arquivo da documentação médica, porque são muitos profissionais. E quando eles se reúnem, são só esses profissionais. Normalmente, o estagiário, no nosso caso, não entra nessa avaliação. E sempre há uma supervisão. A gente não, né? Porque eu pretendo, já que eu trabalho lá e eu gosto disso, o estagiário nunca fica sozinho, ele tem um preceptor, que é as psicólogas lá. Uma que atende mais o Lourenço e a outra a demanda da maternidade. E o psicólogo lá também pode trabalhar junto à nutricionista, a direção de nutrição, por questões de vitamina D, cálcio, de menopausa. Então, isso também é avaliado, mas depende do caso, entendeu? Tem casos até que a gente precisa de uma avaliação maior, precisa de um acompanhamento até psiquiátrico, mas escolhem não fazer. E nem todos passam pela equipe multidisciplinar, não. Eles vão direto para as preceptoras de psicologia e elas encaminham para que grupo de estagiário vai. E lá são 3 vagas para o Lourenço e 5 vagas diretamente para a maternidade. Eu espero um dia poder entrar, porque a concorrência é muito grande. Vamos torcer, né? A Tânia Mara também está com a mão levantada aqui, é isso, Tânia? Estou falando, deixa eu tirar a mãozinha. Então, assim, eu gosto, acho o mundo fascinante, né? E o campo é muito vasto. Agora, tem um posto de saúde também, se não me engano, é no Recreio, no Terreirão, que eles têm encaminhado para lá também. A demanda é muito grande. E a prefeitura tem o convênio com a STASI, com algumas faculdades particulares, e os preceptores escolhem quantas pessoas vão entrar e eles entrevistam os estagiários, né, para ver quem vai chegar. Tem uma carga horária para a gente comprar para o estagiário. Olha aí o agente, né? Para o estagiário cumprir, mas se quiser, pode estender essa carga horária, ficar 2 períodos, 3 períodos e continuar aprendendo cada vez mais. Até porque o hospital público é aquilo, chega tudo pela emergência, né? Não, eles não entram, eu quero fazer uma consulta com psicólogo. Não, eles vão sempre entrar por um caso de emergência. Um acidente, uma crise, um pânico que tenha ocasionado alguma questão física neles, né? Então, eles entram pela emergência do Lourenço, ou se é uma parturiente, ela vai entrar pela maternidade, ou então o Lourenço encaminha direto para lá. Quanto ao leito, é outra equipe disciplinar, é a supervisora desses, né, a preceptora desses alunos, lá no Lourenço, com a clínica médica, dependendo da área, e a nutricionista também, e assistente social. Então, assim, é uma equipe muito, muito enxuta, muito ajustada. Eu acho
fantástico, eu sou apaixonada. Pena que tem poucos estagiários, porque, como o senhor disse, é novo, né, no Brasil. Então, é muito pouco divulgado. Mas precisa, é uma área que precisa muito. Não digo fazer uma consulta um acompanhamento lá ad eterno, não é isso. Mas alguns fazem, sim, testes, fazem alguns estagiários, né, incentivados também pelas preceptoras. As análises são feitas, mas fica tudo com eles. Não vem nada para o prontuário médico. Se a direção, na junta, né, médica precisar, aí sim, aí o psicólogo, as preceptoras vão entregar junto com o prontuário, mas depois retorna, entendeu? Cada um arquiva no seu lugar. Ok, eu acho que o relato de vocês, eles só confirmam, né, essa realidade multifacetada que a gente tem da chegada da psicologia desse universo hospitalar, né? Nós estamos em um processo de constituição. Daí essa visão multifacetada que nós vamos encontrar, né? E a avaliação psicológica ela é apenas um item desse processo aí, que tem como viés, não é, esse papel central do psicólogo neste contexto, que, ao meu ver, é o processo de humanização desse paciente. É o processo de dar um acolhimento a esse paciente. E, para tanto, nós vamos aí utilizar de uma série de questões, como eu citei aqui, por exemplo, né? Estou tirando isso aqui, coloquei a fonte, olha aí, da cartilha lá de avaliação psicológica do Conselho Federal de Psicologia, né? Ajudar a formulação de uma hipótese, né? Buscar essa avaliação a partir de uma metodologia científica, né? Para ser diferente da opinião, buscar instrumentos adequados ao contexto. Importante perceber, né, que caso se faça a utilização de um teste, né, psicológico, que ele esteja dentro aí do universo do satélite, né? Então, quer dizer, nós estamos buscando, não é, uma área de atuação que está em processo de construção. Eu acho que daí essas realidades diferentes que vocês trazem para a gente. Tá ok? Então, não existe aqui, pelo menos não é essa visão que eu trago na disciplina, de um processo engessado de que a avaliação psicológica do hospital é assim. Não é? Eu acho que ela está em um processo de construção. Não é? E eu acho super válido que vocês tragam essa realidade, né, para que a gente possa enriquecer a nossa discussão aqui e trazer uma visão, buscar um eixo aí dentro dessa discussão. Tá ok? Professor? Pois não, quem está falando? Marcelo. Fala, Marcelo. Boa noite para todos. Boa noite. É muito importante aí que o senhor está falando sobre esse espaço que nós estamos conquistando. É um processo, realmente, que a gente vai percebendo a importância. Eu me lembro de uma situação citada sobre o Hospital de Ipanema, que eu até comentei numa primeira aula, em que a professora Luciana falava que, de certa forma, os residentes que tinham contato com eles, normalmente, quando chegavam, tinham uma visão distanciada da psicologia. E que isso está sendo conquistado, essa área, pela psicologia, e que, ao saírem da residência, esses médicos já tinham uma visão diferenciada sobre a psicologia, a importância da psicologia no processo. Né? Então, é bem importante o que o senhor está falando sobre o processo de conquista. E, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai juntando as pecinhas. Talvez uma das coisas que tenha que ficar claro também entre nós é a questão do psicodiagnóstico e da avaliação psicológica. Porque, na verdade, eu creio que a gente vai trabalhar muito mais com uma avaliação psicológica, porque eu até entendi isso num determinado momento, que a avaliação psicológica nós vamos estar fazendo o tempo todo. A partir da entrevista, nós vamos estar fazendo a avaliação psicológica. E que, pelo que parece, na maioria dos casos, você não vai trabalhar com psicodiagnóstico, ou seja, existe, como a gente conhece no psicodiagnóstico, existe
uma hipótese de TDAH indicado por um pediatra. E aí a gente vai fazer toda uma testagem, toda a entrevista e tudo mais. Mas nesse caso da psicologia hospitalar, eu acho que é muito mais em cima das necessidades do paciente naquele momento exato e não necessariamente como um psicodiagnóstico, mas como uma avaliação psicológica do estado dele naquele momento e o que a psicologia pode contribuir no quadro, né? Uhum. Eu acho perfeito a sua fala, Marcelo, porque, na realidade, nós não podemos, e falamos já isso nas primeiras aulas, de levar para o hospital aquela concepção da clínica privada, né? Da clínica para ser feita no hospital, né? Mas sim, no hospital, buscar esse processo de humanização, né? Então, nós estamos diante da construção de uma realidade que não está posta, né? Que está sendo construída. E que nós vamos aí no passo a passo, são vocês que estão chegando aí nessa realidade agora, em uma realidade completamente nova, que vão estar buscando esses contornos dessa realidade dentro do contexto hospitalar, né? Então, essa avaliação psicológica ela é muito mais no sentido que nós não podemos perder esse nosso foco, primeiro, que é no acolhimento do paciente. Quer dizer, não é a preocupação com rotular. Nós devemos fugir dessa questão. Nós não estamos preocupados com o psicodiagnóstico no sentido de rotular o paciente, mas no sentido de acolhimento. Então, nós vamos procurar uma avaliação, como está aqui no slide, objetivos da avaliação, coleta de informações, integrar as informações, as primeiras hipóteses, a comunicação dos resultados, no sentido de quê? No sentido de como que toda essa questão aqui, de todas essas fontes, possam me ajudar no processo de acolhimento desse paciente. Porque esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel dentro deste universo que começa a ser colocado aí para a gente. E creio que a gente vai ter que ocupar isso aí gradativamente. A Neuci levantou a mão, por favor, Neuci. E que, só para complementar, professor, e que por muitas vezes não vai alcançar só o paciente, mas que em muitos casos os parentes podem ser o nosso paciente também, né? No caso de uma situação de quem está internado ali e existe por trás uma família muito abalada dentro daquele quadro. Perfeito, né? Sempre, né? Neuci, a gente vai trabalhar com esse tripé, com o paciente, a equipe multiprofissional e a família. Eu acho perfeita a sua fala aí, porque nós vamos estar o tempo inteiro buscando essas interfaces aí, né? Esse, creio eu, que é o nosso papel, né? Então, aqui as coisas não estão delimitadas, engessadas, muito pelo contrário, nós estamos num processo de construção. Como eu coloco aqui, por exemplo, a atuação do psicólogo no ambulatório, ele está recebendo uma população heterogênea, né? Estabelecer essa triagem, encaminhamento. Agora, como isso foi construído com a realidade daquela unidade hospitalar? Como é que isso foi construído com a equipe multiprofissional? Tem alguém com a mão levantada aqui que eu não consigo ver, que a barra está na frente? Por favor. Sou eu, CC, professor. Ah, quem é? A CC. Por favor. Eu estava verificando aqui no seu slide e a fonte que o senhor está utilizando neles é pautado na cartilha sobre avaliação psicológica, correto? Avaliação psicológica no hospital. Ah, tá. Não, é porque eu tinha a cartilha sobre avaliação psicológica não determinado, né, no hospital, e eu não estava conseguindo compartilhar, e eu achei ela interessante, a título de conhecimento, e aí eu pediria se o senhor considera importante para que eu possa repassar no grupo do WhatsApp, já que aqui eu estou tendo problema de compartilhamento de conteúdo. Eu não entendi direito. O que você quer compartilhar? Que picotou um pouco aqui. A cartilha do Conselho Federal de Psicologia, que fala sobre a avaliação psicológica.
Eu acho foi a Ingrid já colocou aqui no chat, não foi, não? Não, ela acho que colocou, se eu não me engano, professor, foi alguma resolução. E aqui o que eu tenho é uma cartilha sobre a avaliação psicológica, que acho que está mais amplo aqui. Tá, pode disponibilizar aí, né? Né? Sem nenhum problema. Não era só isso? Neuci está com a mão levantada? Então, professor, sou eu. Tira o Neuci e deixa o Ceci. Sim. Porque é muita gente aqui. Olha, eu vejo 2, 3 pessoas, tem 111 pessoas na sala. Né? Desculpa. Eu também esqueci de abaixar a mão, perdão. Então tá bom. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Pois não. Olha só, tirar uma dúvida não, constatar, né, o que o senhor falou. Olha só, isso. O paciente multifatorial, eu concordo nesse sentido de ser multiprofissional também. Por quê? Porque eu entendo a psicologia, eu entendi assim, desculpa se é muito primário, tá? Mas eu entendi assim, que cada caso é um caso, né? E que há áreas que são mais dependentes da psicologia e outros são do psicólogo do que outros não. Por exemplo, um paciente oncológico, logicamente que ele vai precisar de uma intervenção psicológica, não a nível de diagnóstico, a nível de acolhimento, como o senhor falou. Estou certa? Sim, perfeito. Perfeito. É isso que eu quero falar, que eu compreendi. Por exemplo, uma parturiente que faz um aborto que tem um aborto espontâneo, automaticamente ela vai ficar com o psicológico alterado. Então, ela vai precisar do psicólogo hospitalar para o acolhimento. E talvez até precise, não sei se faz parte da psicologia hospitalar, a psicoeducação. Não faz, não? Olha, eu creio que, como a gente diz, como eu sempre disse, eu acho que a gente está num processo de constituição, não é? E creio que nós todos, enquanto profissionais psi, temos que levar para essa realidade, que é a realidade hospitalar, as contribuições que nós achamos que seja interessante e trabalhar com argumentos que sejam próprios e que sejam significativos, para que a gente possa articular, argumentar e estabelecer um espaço, criar um espaço de trabalho nessa realidade. Já que como nós vimos desde a primeira aula, o hospital é uma instituição que está aí desde a Era Moderna. Né? Era Moderna, como nós discutimos na primeira aula, é uma era entre os séculos XV e XVIII. E nós psicólogos, estamos chegando nessa realidade no final do século XX. Né? Ou seja, nós encontramos uma realidade, estamos chegando ali agora. Nós estamos passando por um processo de construção dessa realidade. Por favor, Hélio. Obrigada, professor. Nada. Baseado no que a amiga falou aí, é como nós estamos num ambiente, por enquanto a gente está se condicionando à demanda do ambiente para nós, mas daqui um tempo, daqui uns anos, eu não sei quanto, nós vamos nos inteirar dos processos e aí nós vamos dizer aqui nós precisamos estar, aqui nós precisamos estar, porque hoje nós estamos tateando. Né? Tem outras situações que a gente não conhece. Né? A instituição, como eu falo, o hospital é anos, é séculos. Então, nós vamos chegar e vamos também aprender o processo da instituição e saber onde nós poderemos atuar e nos capacitar para isso. Porque hoje talvez a gente identifique alguma coisa, mas não, eu preciso buscar outras possibilidades para que aqui, identificando a possibilidade de atuação ainda, isso não se tem na academia. Porque a academia também tem que se estruturar para promover profissionais que estejam naquele perfil, mas ainda é da prática para a teoria, e não da teoria para a prática.
Perfeito. Como nós aprendemos na aula passada, né, essa disciplina de psicologia hospitalar, dos cursos de graduação, os cursos de especialização em psicologia hospitalar e os programas de mestrado e doutorados são extremamente recentes. Então, nós estamos no processo em que um transforma o outro, né? A chegada do psicólogo neste contexto hospitalar, com certeza vai gerar transformações desse contexto e vice-versa. Né? Então, é um processo de formação, de construção, e não de nada enrijecido, engessado, que tem que ser assim ou assado, mas é um processo de construção. Né? Então, quer dizer, o que nós temos de alguns textos aí, de publicações de alguns colegas que estão trabalhando em diversos setores do hospital, como, por exemplo, as enfermarias, é que o próprio acolhimento do psicólogo nas enfermarias, ela sofre diversas interferências. Né? No momento em que você está ali com aquele paciente, ele pode estar passando por um processo de intervenções médicos da enfermaria, da enfermagem, né? Que interferem no todo o seu processo de acolhimento. Né? As condições inadequadas daquela enfermaria não são próprias, não é igual o set de análise que a gente tem no consultório. Não é? Em que fase de desenvolvimento aquele paciente está? Isso será que vai ser igual para uma criança, né, lá na pediatria, como para um adulto, ou como, não é, num paciente idoso? Enfim, nós estamos buscando esse processo de entender como é que a psicologia pode humanizar esse paciente nos diversos setores do hospital. Diga, Natália, por favor, Natália Matos. Me surgiu uma dúvida aqui. Pois não, Natália. Pensando num paciente que ele já faz um acompanhamento psicológico com algum psicólogo, e ele está dentro desse contexto do hospital, e algum profissional solicita que o psicólogo vá lá, faça uma avaliação, enfim. Porque pelo código de ética, né, a gente não pode atender uma pessoa que já é atendida. Dentro desse contexto hospitalar, isso também é assim? Olha, Juliana, eu creio que ali você não vai fazer uma coisa. O que ele faz é uma clínica, ele faz uma psicoterapia, parece, do que você está falando. Lá no hospital, a proposta, creio que não é essa. Né? Não é fazer psicoterapia dentro do universo hospitalar, né? Mas sim o processo de acolhimento. Então, você está ali com uma interface diferente. Até porque a realidade daquela pessoa, naquele momento ali, naquele tempo hospitalar, é completamente diferente. Então, não é psicoterapia, creio eu, que a gente vai trabalhar lá no hospital, né? Mas sim como a gente pode humanizar a realidade daquele paciente nesse processo de despersonalização que ele está vivendo dentro do contexto hospitalar. Sempre lembrando que o nosso universo aqui é esse contexto. Tem várias pessoas aqui com a mão levantada, a Ana, a Rafael, né? Quem quer falar primeiro, por favor? Quem levantou a mão primeiro? Não sei. Eu não sei. Posso falar? Pode falar. Aproveitando o gancho aí da colega, né, falando se um paciente estiver sendo atendido aí por um psicólogo aqui do lado de fora, né, e numa questão, por exemplo, aí vou problematizar um pouco mais, falando sobre como se ele estivesse internado num leito psiquiátrico, vamos colocar dessa forma. O psicólogo dele vai até esse leito psiquiátrico fazer um atendimento, levar o prontuário, é algo que dá para fazer, é feito, como que funciona? Se esse paciente já está sendo atendido por um outro profissional. Olha, eu creio que não, a gente não pode confundir essa questão da clínica. A realidade do hospital psiquiátrico ainda é mais diferente, né? Mas nós não podemos invadir esse espaço. Eu acho que o espaço que a gente tem do contexto da psicologia hospitalar é o contexto da escuta, é o contexto do acolhimento, é o contexto, né, de procurar amenizar aquela realidade que, normalmente, ela é um pouco agressiva para a pessoa que está internada naquele momento. Então, acho que nós não podemos pensar em fazer psicoterapia,
em intervir no trabalho de outro profissional que já está trabalhando ali. Mas encontrar mecanismos, né, seja ele qual for, como já foi falado aqui, seja com contato com familiares, com contato com a equipe médica, com contato com o próprio paciente, de acolher esse paciente, mas não dispensar numa clínica no hospital. Ana Paula está querendo falar lá. Seria um acolhimento mais emergencial, então, é isso, professor? É um Sim, acolhimento porque... daquele momento, daquela situação que o paciente está vivendo naquele momento, independente do que se ele já faz um processo aqui fora. Creio que sim, Ana Paula, né? Quer dizer, e a própria realidade dentro do hospital, esse acolhimento ele pode ser diferente, por exemplo, de uma enfermaria, no ambulatório, no setor de oncologia, não é? Onde você tem pessoas com uma internação crônica, com doenças crônicas, né? Então, quer dizer, o nosso papel é desse acolhimento, tá ok, Ana? A Renata... Professor? Oi, a Rafael estava antes? É Rafael? Isso. Diga, Isso. Rafael. É só para não perder o gancho do que a colega falou, e até anterior, que me fugiu o nome agora, peço desculpas. Eu tenho dúvidas também, né? Estou na mesma posição, mas eu acredito que o psicólogo no ambiente hospitalar é mais nessa linha dessa questão da despersonalização, porque também, né? Quando uma pessoa ela vai para o hospital, ela sai desse contexto dela, da realidade dela, das redes sociais que ela tem, e na verdade, né, se vai para o hospital, né, para esse ambiente, sem saber se vai voltar ou não. E isso gera inúmeras questões dentro do ambiente hospitalar. Entende? Fora o processo da despersonalização, fora que também ele deixa de ser produtivo e ele atrapalha a produção da família. Então, eu acredito que é mais nessa linha. É um pouco difícil a gente separar, porque a clínica também é uma área muito forte, né, no país, enfim. Mas eu acredito que é mais nessa linha aí. Sim, eu acho que é por aí, Rafael. A gente tem que buscar o nosso espaço nesse sentido. Como é que eu posso criar, né, condições, né, para que eu possa ampliar esse processo de acolhimento? Que eu creio que o viés do psicólogo nesse espaço, que é o espaço do hospital, é exatamente esse. Tem alguém mais com a mão levantada? Ana Paula Barbosa? Eu não sei se na tela aqui não aparece claro para mim, que tem muita gente na sala e eu não consigo ver. Tem mais alguém com a mão levantada? Tem eu, professor Renata. Oi, desculpa, Renata. Por favor, Renata. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. E você? Diga lá. Então, na verdade, eu queria tirar uma dúvida, porque me ligou um alerta ouvindo o senhor falar e os colegas, né? Por exemplo, eu estou vivendo uma experiência pessoal que iniciou ontem, e aí, não querendo trazer questões pessoais para ser resolvida em aula, me perdoa, mas é só porque ligou o alerta mesmo. Sim. Meu filho deu entrada ontem na emergência de um hospital, ele estava com uma questão já de outro hospital, que ele fez um procedimento que não deu certo, e aí ele descobriu que vai precisar passar por outra cirurgia, que vai ser a sétima. E aí eu deixei ele lá com a esposa, vim para casa, e quando voltei, ele falou para mim que falou para o médico que estava muito ansioso, que estava muito nervoso, transpirando muito, e aí o médico receitou Rivotril para ele. Aí eu acabei ficando com isso na cabeça, assim, o senhor falando, né, e tal, eu acabei ficando com essa dúvida. Não que o senhor vai me dizer se é correto ou não o procedimento do médico, mas não seria o caso de ter alguém para acolher ele e um profissional para escutar ele e saber melhor o que ele estava sentindo? Olha, essa questão do procedimento medicamentoso, né, ele transcende o trabalho do psicólogo. Então, nós não podemos, eu não posso opinar sobre essa questão. Sim, isso é uma... Sim, diga, por desculpa, favor. me interrompeu o senhor. Eu não quis me alongar, mas é porque, basicamente, a resolução foi essa. Não é que ele estava apresentando um quadro que precisasse de medicamento. Talvez ele precisasse só da escuta.
É essa a minha dúvida, entendeu? Eu acho que esse é um espaço que tem que ser construído naquela realidade hospitalar para que se encontre um espaço para esse psicólogo entrar, mas sem interferir na clínica do outro profissional, no caso aí do médico. Não, claro. Mas, assim, me espantou o fato de que somente já foi logo a medicação, entendeu? Eu acho que, assim, o nosso papel é esse papel de acolhimento desse paciente em qualquer setor do hospital, né? Mas nós não podemos confundir ultrapassar essa fronteira, né, da psicologia com a medicina, né? Na verdade, me causou essa dúvida como estudante de psicologia mesmo, não como mãe, sabe? Sim. Como estudante mesmo. Mas tudo bem. Obrigada, professor. Nada. Um grande abraço para você. Então, olha só, sempre... Oi, alguém está chamando? Sim. Como é que... Assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pois não. No caso da pessoa que vai fazer, de repente, né, a cirurgia bariátrica ou cirurgia de redesignação de sexo, laqueadura, vasectomia e tal, então, há-se a necessidade de uma avaliação psicológica, né? Acredito eu, pelo pouco que eu sei. E isso é feito de forma externa ou é feito dentro do hospital com a presença dos múltiplos profissionais, entre eles o psicólogo? Isso faz parte da psicologia hospitalar ou essas avaliações, nesse sentido, são para serem tratadas fora e depois para entrar nesse tipo de cirurgia? Olha, me parece interessante que isso fosse uma realidade da psicologia hospitalar, que tem esse profissional para que possa fazer parte da equipe multiprofissional, né? Agora, é difícil a gente estabelecer que em todas as clínicas, todos os hospitais, existe essa realidade. Eu acho que, nesse caso aí que você falou, desses tipos de procedimentos que essas pessoas se colocam, por exemplo, uma bariátrica, existe um componente psicológico que talvez seja importante desse paciente ser ouvido, né, antes ou até depois desse processo. Mas isso é uma realidade em construção. Tá ok? Obrigada. Nada. Então, olha só, sempre o foco é o paciente, usar esse diálogo não como uma conversa, mas como um método de acolhimento. Na impossibilidade de ter esse diálogo direto com o paciente, buscar nos familiares, ou seja, e alguém próximo a esse paciente, para que a gente possa atualizar, fundamentar esse nosso processo de acolhimento desse paciente nessa realidade, muitas vezes agressiva, para o nosso paciente, que é a cultura hospitalar. E aí, só retomando algumas coisas que eu falei, a avaliação psicológica ela é mais ampla, a testagem psicológica ela é apenas uma etapa desse processo da avaliação psicológica, e a avaliação psicológica é um processo flexível e complexo que nós estamos ainda nesse processo de estruturação na realidade hospitalar. Então, a avaliação psicológica é um campo ainda em aberto, um campo que precisa ser construído, e dele vão fazer parte as entrevistas, os testes, as observações e todos os outros elementos que possam nos ajudar nessa realidade. Sempre lembrando que os testes, que existem inúmeros, né, que podem ajudar, né, na realidade da construção da avaliação psicológica, eles têm que estar em conformidade com o SATEPS, que é o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos do Conselho Federal de Psicologia. Também realçando que esse psicólogo hospitalar ele vai trabalhar sempre desse tripé paciente, família e equipe multiprofissional. A realidade dele, vamos dizer assim, o seu fio condutor
é a escuta, não é? O acolhimento desses pacientes e fornecer suporte para essa equipe multiprofissional. Quer dizer, a nossa parte, o que nos cabe é esse processo de humanização do paciente no processo da realidade hospitalar. Tá ok? Então, a psicologia hospitalar, uma das coisas que me parece interessante nesse momento é buscar essa superação dessa dicotomia corpo-mente, embora isso seja uma realidade extremamente complexa, a partir de diversas concepções da própria psicologia. Muitas vezes nós vamos ter um entendimento dessa relação corpo-mente diferenciado. Mas o importante é que a gente tenha que buscar essa visão articulada do corpo-mente, e essa psicologia hospitalar ela precisa ainda ser muito ampliada, muito consolidada, porque é uma realidade apenas em expansão que nós estamos vivendo nesse momento aqui na nossa realidade, né? Então, a psicologia hospitalar, eu acho que essa aqui é uma questão que traduz bem o que nós vivemos hoje. A psicologia hospitalar ela encontra ainda muitos desafios quando ela chega neste universo da saúde. Por quê? O universo da saúde é um universo complexo, né? É um universo que está constituído, como nós vimos aí, há muito tempo, né? E nós estamos chegando numa realidade da qual nós não fazíamos parte, né? Então, entender o universo da saúde já é uma realidade extremamente complexa, né? Agora, entrar nesse universo, fazer parte desse universo, é uma outra questão ainda muito mais profunda, né? Qual é a concepção, por exemplo, de sujeito que eu vou entender quando eu entro nessa realidade da saúde? É uma questão que precisa ser colocada, né? Quando eu penso em políticas de saúde, né, como é que eu vou entender a chegada do psicólogo nesse universo? Como é que é construída essa chegada nossa da psicologia desse universo? Historicamente, nós estamos vivendo, né, numa situação em que somos extremamente recentes dessa realidade, né? Uma realidade que não é única, a gente não pode dizer que nas unidades hospitalares ou numa política de saúde existe uma unidade. Então, quer dizer, nós estamos diante de realidades sociais diferenciadas e estamos chegando em um momento em que é fértil, ao mesmo tempo, eu diria que é um paradoxo. É um momento que é fértil, porque tem muito a se fazer, e, exatamente por ser fértil, é um momento também de muito trabalho. É um momento de constituição, é um momento de estruturação da psicologia nessa realidade. Não tem nada aí pronto, né? O próprio Conselho Federal de Psicologia, quando fala do acompanhamento psicológico, ele tem realidades diferentes, especialidades médicas diferentes, modalidades médicas diferentes. Ou seja, esse atendimento, como é que ele vai ser constituído? Em diversos setores, ou no ambulatório, ou nas unidades de terapia intensiva, ele vai ser o que? Individual, ele vai ser grupal, ele vai ser articulado. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que nós estamos diante de uma realidade em processo de estruturação. E, dessa maneira, né, nós temos que entender que nós estamos chegando para uma realidade em construção. Aqui trouxe também uma tabela citada aí no texto que foi tirado do professor Valdemar Augusto Angeramin Camon, que é uma referência aí, um dos pioneiros da psicologia hospitalar no Brasil, e que os livros deles fazem parte tanto da bibliografia básica quanto da bibliografia complementar da disciplina de vocês,
onde ele fala de uma proposta, está vendo? Uma proposta de roteiro para avaliação psicológica. Não existe aqui o engessamento. A avaliação psicológica é assim ou ela deve ser assim. Então, ele traz aqui algumas diretrizes para uma perspectiva de uma proposta de avaliação psicológica. Então, sempre lembrando que nós estamos o quê? Diante de uma realidade a ser construída, diante de uma realidade, não é, que vai ser estruturada. Não é? Por quê? Existe uma especificidade quando pensamos em avaliação psicológica neste contexto, que é o contexto do hospital. Não é? Porque existe ali um aspecto temporal, é completamente diferente o acolhimento, por exemplo, de uma clínica, de uma psicoterapia, de um acolhimento de um paciente que está passando por um processo de despersonalização em função de uma internação hospitalar. Né? Então, esse aspecto atemporal, em função de uma doença, de um tratamento, de uma internação, ele exige ali condições especiais que nós estamos ainda num processo de construção. Essa é a nossa realidade, isso é o que temos que fazer. Né? Já chegando aí no final da nossa aula, e lembrando que quem chegou atrasado, por favor, né, a lista de presença está lá, está lá nas tarefas do Teams. Quem não assinalou a presença tem que colocar o nome completo e a matrícula, tá? Porque a presença da aula vai ser computada a partir da nossa lista. Então, quem chegou depois, aí, quem chegou mais atrasado, a lista vai fechar 21h10. Está quase na hora dela fechar. Então, quem não assinou, vai lá e assine, por favor. Érica, por favor, diga lá, Érica. Eu tenho uma dúvida. Pois não, Érica. Teve um slide que estava escrito assim, que o psicólogo, ele avalia e aí ele encaminha, né? Uhum. Eu queria entender que encaminhamento é esse. Uhum. Como como nós vimos agora no slide anterior, por exemplo, o que nós temos são propostas. Esse encaminhamento, Érica, ele vai ser construído a partir daquela unidade em que você está fazendo parte. Não é? Não existe, olha, toda avaliação ela tem que ser encaminhada para esse setor. Não é? Eu acho que é um processo de construção, de discussão, de debate, de argumentação, e não alguma coisa que vai ser colocada em todo o contexto hospitalar. Tá, mas okay? Aí seria, mas o encaminhamento é posterior à saída do paciente, ou por exemplo, se ele está internado, durante uma internação, por exemplo? Sim, pode ser. Então, isso vai variar de contexto para contexto. Isso que eu estou querendo mostrar para você. Não existe uma realidade única. Não é? Tem que ser feito esse encaminhamento, ou não há necessidade do encaminhamento da psicologia? Isso vai ser tudo, é uma amálgama, é um momento de articulação, é um momento de construção, onde nós vamos argumentar a favor de determinadas questões que nós achamos importantes ou não. Agora, sempre lembrando que a parte que nos cabe, o que é? A parte que nos cabe é exatamente a questão do acolhimento, da formação, de fornecer, né, esse processo de humanização do paciente. Quer dizer, todas as nossas ações enquanto psicólogos, dentro desse contexto hospitalar, eles têm que ser pautadas nessa questão, e não a partir de como eu poderia dizer para você, de uma proposta de ação única, unificada. Até porque, Érica e todo mundo, é muito novo ainda, é muito recente essa chegada do psicólogo nessa realidade, para que a gente possa dizer, olha, essa é a melhor e a única possibilidade, ou tem que ser assim.
nós estamos, eu diria, aprendendo a trabalhar com essa realidade, né? Conhecendo essa realidade. E toda essa equipe também, ela parece extremamente importante que ela possa fazer essa troca com a gente. Lembrando aqui, Ana Beatriz dizendo que está presente, a presença, Ana Beatriz, é lá na lista que está lá das tarefas do Teams, tá ok, Ana Beatriz? A presença não é por aqui pelo chat, né? A presença é lá pela lista, tá? Érica, não sei se eu respondi a você, né? Mas acho que respondeu, acho que eu vou pegando também ao longo do processo da aula. Obrigada. Tá ok, Érica. Nada, eu que agradeço a você. A Juliana levantou a mão. Boa noite, professor. Por favor, Juliana. Boa noite, Juliana. Oi. Só para tentar entender um pouco essa questão desse aspecto temporal do paciente no hospital, a gente tem que trabalhar, então, essa despersonalização dele, né, através desse acolhimento, da escuta, junto com a família e essa equipe multidisciplinar. Isso que seria nosso exame psíquico, né, inicial, a avaliar essas questões, né, e é um campo realmente, como o senhor falou, está começando, né? Obrigada. Sim, é exatamente isso. É esse tripé que nós vamos andar, né? Essas interfaces aí com o paciente, com a família, com a equipe médica, é a partir dessa estrutura que nós vamos construir a nossa ação, a nossa proposta de acolhimento dessas pessoas. Então, nós vamos buscar interfaces, né? Eu diria, sabe, que essa palavra interface, eu acho que ela é muito interessante, porque ela articula uma coisa com a outra. Vamos buscar essa questão. A Daniela, não, a Ana Beatriz falou que não conseguiu achar, é só ir lá na lista de tarefas, Daniela, do Teams, que tem lá uma lista que vai ficar aberta até 21h10. Acho que várias pessoas já colocaram o nome e a sua matrícula lá. Vai lá nas Teams tarefas, né? E tem uma lista lá que é a aula de hoje. Tá bom? Vê se encontra que está fechando o nosso tempo lá. Falta 3 minutos para ela fechar. Né? Então, olha só. Essa avaliação psicológica ela vai permitir uma relação mais produtiva com a equipe multiprofissional. Esse aí era o ênfase que eu queria trazer para vocês. Aqui eu trouxe algumas referências que nós trabalhamos hoje, não é? O Conselho Federal de Psicologia, a cartilha sobre avaliação psicológica, eu acho que foi essa que foi postada aí já no chat. Esse texto é um texto muito interessante, não é? A utilização de instrumentos de avaliação psicológica no contexto hospitalar, uma análise da produção brasileira, não é? É sempre bom lembrar que a gente está aí, olha, os pesquisadores formatando essa realidade, dando um tom para essa realidade que nós estamos nesse processo de construção. Não é? Só no finalzinho aqui, queria lembrar, não sei se alguém tem alguma dúvida, não é? Lembrando que semana que vem, a partir de 20h30, nós temos o nosso pequeno teste aí, 3 questões de múltipla escolha. Sempre estou favorecendo, valorizando a aula. Eu gosto muito de valorizar as discussões que são em aula. Então, as perguntas têm muito a ver com o que nós discutimos aqui no nosso espaço de encontro semanal. Tá ok? Desculpa, professor, mas o teste vai ser no horário da aula? O teste vai ser de 20h30, ele está agendado. Então, 20h30 ele vai abrir para vocês. Aí eu vou esperar vocês fazerem o teste, tá ok? E depois retomo. Professor? Ele vai ficar de 20h30... Pois não, de 20h30 até 21h. 30 minutos para fazer 3 questões de marcar, dá tempo de sobra. Pode ficar tranquila. É semana que vem, professor? Semana que vem. Tá certo? Porque aí nós estamos na metade do nosso percurso aí para a V1, e aí eu acho que a gente consegue, pelo menos, dar um esboço do que nós estamos aprendendo aqui
na nossa disciplina. Tá certo, Professor, pessoal? uma pergunta também. Professor, Sim. os slides, os seus slides estão no Teams? Estão todos no Teams. Né? As aulas estão gravadas Muito lá. obrigado. Pois não. Sim, mas os slides também, né? Sim, creio que sim. É só ver lá, mas então as aulas são gravadas, os slides também. Né? Os slides das duas primeiras aulas, inclusive, eles foram colocados no chat. Já estão, eu até baixei já. Ah, então tá bom. Eu acho que estão todos lá. Ok, obrigado. Nada. Mais alguém? Tem alguém com Pois não. Discursiva? Não, são 3 questões de múltipla escolha. Ah, ok, obrigada. Pois não. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, professor, é Ronaldo quem fala? Pois não, Ronaldo. Então, professor, só falar com o senhor que, assim, de alguma maneira, eu não sei como vou fazer na quarta-feira que vem, porque, excepcionalmente, o SPA, eu sou do campus Alcântara, ele vai inaugurar exatamente na quarta-feira, às 8 horas da noite. E eu faço parte do grupo de estágio, que está na prática. E eu, assim, vou fazer todo o possível para, nesse horário, poder fazer essas respostas. Caso eu não consiga, haveria alguma concessão, porque nós vamos estar à disposição, né, de nós que estamos alunos do estágio desse período, à disposição da inauguração do SPA. Haveria alguma possibilidade de eu postergar essa informação do Teams? Olha, eu acho que seria, eu não sei, mas é a minha primeira experiência aqui no Teams, mas eu acho que se poderia passar esse valor para a prova. Você está entendendo? Você não perde isso aí, vamos dizer assim, essas questões que os outros colegas vão fazer na semana que vem, você faria no dia da prova, da V1. Quer dizer, não as mesmas questões, né? Mas outras questões, mas os valores os mesmos. Tá certo? Entendi. Tá, então, tudo bem. Professor, o valor da pontuação dessas questões da próxima semana? Vão valer 3 pontos. 1 ponto cada um. Ok. Tá Ok, bom? obrigada. Nada. Mais alguém com a mão levantada? Quem quer falar? Sou eu, professor. Boa noite. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida com o senhor. Eu mandei até uma conversa lá no chat para o senhor em relação Quem é que está falando? É Vera. Ah, Vera, eu acho que eu já coloquei presença. Depois você checa lá no CIA, mas eu já coloquei presença, tá bom? Eu tinha olhado essa semana e ainda estava com falta ainda. Eu alterei hoje, desculpa te interromper, mas eu alterei hoje. Bom, depois então, você verifica e fala comigo. De nada. Tá bom, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigado. Tá ok. Mais alguém? Pessoal, professor, muito obrigado. Oi, pois não. Eu não vi no CIA como está a minha presença de semana passada, mas eu só soube da presença lá na atividade, já no finalzinho da aula, que o senhor falou, e aí já tinha passado o horário, eu escrevi no chat, não sei se foi computado. Mas aí seu nome mesmo? Mônica Lacerda Lamboglia. Eu creio que confere lá e depois você fala comigo, mas eu acho que eu já coloquei presença, sim. Ah, tá bom, obrigada. Nada, Mônica. Mais alguma coisa, pessoal? Sim, professor, de lembrá-lo da minha situação, que eu entrei hoje, né, em relação à presença das 2 aulas da semana anterior. Eu vou ver se o seu nome está lá e aí eu coloco, tá bom, Nilce? Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela aula, professor, gostei muito. Obrigado, eu que agradeço a vocês, um grande abraço, até a semana que vem, tá bom? Tchau, vou parar. Obrigada, obrigada pela aula. Ótima aula, como sempre. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, pessoal.